Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um programa do Você com Dinheiro e hoje é dia da gente entrevistar quem faz o mercado financeiro acontecer. Vou falar com o gestor de alguns dos fundos da V8 Capital. Estamos aqui com nada mais nada menos que Gilberto Barbosa e a gente vai conversar sobre gestão de fundos de investimento, particularmente com operações de bolsa. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui. O prazer é todo meu, Gilberto. A ideia aqui do programa é a gente trazer temas relacionados ao mercado financeiro, particularmente fundos de investimento, e aqui você não precisa economizar nos conceitos técnicos. A gente está supondo que quem está nos assistindo quer ser capaz de entender as estratégias mais sofisticadas do mercado financeiro. E às vezes as estratégias não são nem tão sofisticadas assim, mas elas continuam funcionando. Minha primeira pergunta para você é a seguinte: qual é o histórico da V8 Capital? Tá, vamos lá. A V8 é uma asset independente, tá? Hoje a gente tem cerca de 2,8 bi de reais sob gestão, mas a gente começou o nosso negócio há 10 anos, né? A gente era um single family office e há 5 anos a gente virou asset aberta, a gente virou efetivamente a V8 e passamos a oferecer produtos aí para os investidores em gerais, né? Fundos de renda fixa, fundos de bolsa também. Agora tem uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por que V8 Capital? Isso aí, V8 Capital vem da paixão aí dos sócios fundadores por carros, né? Além de ser um nome fácil de lembrar, né? V8 Capital, ali só 2 letrinhas, fácil de lembrar na mente, e os sócios fundadores gostam muito de carro, de motores, enfim, automobilismo. Então, na V8 Capital, todo mundo que trabalha lá, ninguém tem 1.0, 2.0, o negócio é V8 raiz aspirado. É isso aí, isso aí. Beleza. Agora, quais são os principais fundos da casa? A gente tem hoje, a nossa principal estratégia é uma estratégia de renda fixa. Hoje a gente tem cerca de 2 bilhões de reais, né, em fundos de renda fixa. E nesses fundos, o foco deles são nas operações de financiamento de termo, né? Então, basicamente, a gente doa dinheiro aí para o mercado operar alavancado bolsa, né? E além disso, a gente tem também fundos de ações, né? Um fundo de ação, na verdade, um fundo long only, que chama V8 Veyron. Então, esses são os nossos 3 principais fundos aí que a gente tem abertos para investidores em geral, né? Vamos falar sobre o fundo que tem estratégias de renda fixa dentro da bolsa. Você falou agora há pouco que você doa dinheiro para o mercado. Quer dizer que quem estiver precisando de dinheiro vai lá, vai na V8 e a V8 dá dinheiro. Explica esse negócio aí melhor de a V8 doa dinheiro para o mercado. Tá, perfeito. Vamos lá. Uma operação de financiamento de termo é uma operação onde basicamente, vamos dar um exemplo, né? Então, se algum investidor ele tem 50 mil reais na conta dele, na corretora qualquer, e ele quer comprar 150 mil reais de Petrobras, né? Então ele pode fazer isso, ele pode se alavancar, colocando aquele dinheiro dele em garantia e abrindo uma operação a termo, né? Comprando alavancado aquela ação, né? Por exemplo, Petrobras aqui, como eu falei. E a V8 ela atua na contraparte dessa operação. A gente é o vendedor desse termo para ele, e para a gente não ter o risco de bolsa, o risco de mercado, a gente compra ao mesmo tempo o mercado no papel, o papel no mercado à vista, né? Então a gente trava essa operação. Efetivamente, essa operação ela vira uma operação de renda fixa sem risco de mercado, com baixíssimo risco de crédito. Basicamente o risco dela é o risco da B3, né? Então é basicamente isso que a gente faz. Então ao longo do dia a gente vai recebendo demanda de várias mesas de operação, né? A gente tem um estoque bastante grande de operação de termo na V8, né? E a gente doa esse dinheiro no sentido de que a gente é contraparte dessas operações de financiamento de termo. Enfim, ajuda o mercado a operar ali, os players que querem operar alavancados, a gente ajuda ele a operar alavancado na contraparte, né? E aí, no final do dia, a gente basicamente tem uma operação de renda fixa. A gente tem uma operação ali que ela vai render a gente muito perto do CDI, eventualmente, você tendo antecipações, outro tipo de operação. Se aquela operação não for ao vencimento, a gente acaba tendo uma gordura a mais do que o CDI. Tá, eu vou fazer algumas perguntas para quem estiver nos acompanhando e não tiver todos os conceitos necessários para entender o que você falou. Perfeito. O que eu costumo dizer quando eu dou aula de finanças é o seguinte: quando você pergunta para alguém que entende a explicação de uma operação como essa, você explicou perfeitamente. Tá. Acontece que se o cara não sabia, talvez ele continue sem entender alguns detalhes. Então, talvez um dos primeiros conceitos que se tenha que ter é que o preço de uma ação a termo é o preço spot corrigido pelo CDI ou pela curva pré. Certo? Então, se hoje uma ação vale R$50 e eu quero operar essa ação para daqui a um mês,
Então, o preço a termo é o spot, é o preço atual, corrigido pelo CDI ou pela curva de juros. Então, vamos supor que a curva de juros indique 1% para 30 dias. Então, 1% de R$50 vai ser 50 centavos. Então, o preço a termo vai ser R$50,50. Perfeito. Então, quando você compra à vista uma ação e vende a termo, se essa operação for levada a vencimento, quem fez essa operação vai ganhar o CDI. Exatamente, perfeito. Esse exemplo é muito bom, porque a gente, na operação de termo, a gente faz uma taxa pré-fixada. Então, grosso modo, hoje o CDI está muito próximo mesmo de 1% ao mês. Né? Então, a gente está vendendo um termo a 50,50, né? R$50,50, e ao mesmo tempo comprando no mercado à vista a R$50. Né? Então, a gente tem esses 50 centavos pré-fixado. Então, se eventualmente o tomador desse termo antecipar esse termo, por exemplo, com metade do tempo, aqueles 50 centavos eles continuam fazendo parte da operação, né? Então você acaba tendo um carrego um pouco melhor, ele acaba rendendo mais do que o CDI se aquela operação A mágica da operação é a liquidação antecipada. Por quê? Porque se a liquidação do termo for antecipada, quem vendeu a termo, no caso você, no caso a gestora, no caso o fundo, né, para ser mais específico, vai continuar ganhando 50 centavos. Só que em vez de ter que esperar 30 dias para receber os 50 e 50, vai receber em 15 dias. Então essa operação que estava prevista para ganhar 100% do CDI, você acaba ganhando 200% do CDI. É basicamente isso. Perfeito, perfeito. Por que não funciona eu tentar fazer fora do fundo? O que acontece se eu tentar, eu como pessoa física, estou assistindo o programa, pô, legal pra caramba, não sabia que dá para fazer a operação de renda fixa dentro da bolsa. Dá. Então, essa operação a termo, ela é conhecida já há muitas décadas, você compreendeu? E essa operação começou na época que o pessoal que saiu de tesouraria de banco foi para a bolsa. E aí o cara falou, pô, com o termo eu consigo fazer uma operação de renda fixa e perceba o seguinte, né? Essa operação de renda fixa, o risco de crédito é praticamente zero, porque seria o risco de crédito da bolsa. Então, como a gente assume que a bolsa não vai quebrar, então você consideraria um risco de crédito zero. Então, dá para fazer renda fixa na bolsa. Compra à vista, vende a termo. Isso. Quais problemas você apontaria se quem estiver nos assistindo tentar fazer isso na pessoa física? Eu acho que a principal dificuldade é a escala, né? Então, para a gente operar financiamento de termo, a gente opera lotes grandes, né? Então, todo dia o mercado de termo ele vai negociar ali volumes financeiros muito altos, né? Então, você tem dias, por exemplo, que a gente tem 100 milhões de reais de operações de termo sendo fechadas no dia, né? E a gente negocia lotes desse valor, né? Então, é muito difícil você, no varejo, fazer operações a termo ali, conseguir ser contraparte disso, né? Então, acho que é principalmente a escala, você tem que ter esse fluxo de operações, é difícil ali, acho que praticamente impossível a pessoa física conseguir ter esse fluxo e conseguir doar esse dinheiro, né? Acho que principalmente questão de escala. Quando você negocia uma operação a termo, você negocia preço ou você negocia taxa? A gente negocia taxa. Principalmente taxa, né? Então você negocia volumes financeiros e a taxa daquele volume. A taxa é em percentual do CDI ou você fala, a taxa é 1% ao mês, 1% a 30 dias, 1,5%, como que é? São taxas pré-fixadas, né, geralmente. A realidade você vai ter, você tem formas diferentes, né? Cada broker, né? Cada corretora ela vai ter ali a forma de operar. Mas, em geral, a gente vai pensando na taxa pré e sempre comparando com o CDI, efetivamente, né? Então, se é uma operação um pouco mais longa, ela vai estar com a taxa pré um pouco diferente, dado a curva do CDI daquele momento ali, né? Então, você sempre tem que olhar para a curva de DI, né? E olhar para o prazo do termo que você está fazendo, porque os termos eles podem ser feitos com vários prazos, né? Você pode ter termos de 30 dias, de 100 dias, enfim. Mas, assim, geralmente são termos mais curtos, né? O prazo médio dos termos aí vai rodar na casa de 30 dias, 60 dias, né? Você não vê tanto termo longo assim normalmente, né? Entendi. E aí quando você fala que você é doador, por quê? Porque você compra ação e vende a termo. Então, se a gente fosse pensar num diagrama de fluxo de caixa, aquele que a gente aprende em matemática financeira, é uma setinha para baixo, você comprando à vista, quer dizer, o fluxo de caixa da saída para você comprar a ação no mercado à vista, e lá na frente você espera ter uma setinha para cima porque você recebe. Perfeito. E essa taxa aqui está o CDI. A grande ideia é você antecipar essa operação e aí você vai ganhar os mesmos 50 centavos, né, nesse exemplo que a gente criou, num prazo mais curto. Agora, por que a contraparte
liquidaria esse termo de maneira antecipada? Ou cabe a você ou a contraparte liquidar o termo antecipadamente? Sempre a contraparte. Tá? Quem é doador, no nosso caso, a gente não pode pedir o vencimento, né? Antecipar, na verdade, né, esse termo. Mas os motivos, você tem vários motivos, né, diversos motivos. Mas os principais motivos você tem... quando você está com o mercado talvez um pouco mais saudável, né? Quando você tem os papéis se valorizando, né? É natural que os investidores que estavam operando alavancados, eles realizem aquelas posições. Então pode ser que, nesse exemplo que a gente deu dos R$50,50, se o papel ele subiu rapidamente para R$55, muitos investidores eles vão antecipar esse termo. Ele já chegou num retorno que ele considera que é suficiente para ele. Então aquilo ali gera uma antecipação e aquilo pode gerar um ganho para a gente. E momentos de estresse de mercado também você tende a ter antecipações, até porque por muito stops tanto por redução de risco, quanto eventualmente por obrigação mesmo. Eventualmente você tem investidores sendo obrigados, né, a zerar suas posições e você acaba tendo também ali um fluxo grande de termos sendo antecipado por esse motivo. Você tem a estatística de quantos % das operações que vocês fazem, elas são liquidadas antecipadamente? Sim, a gente tem. Acho que a grande maioria, tá? Mais de 75% das operações, elas tendem a ser antecipadas antes, né? Normalmente, tá? Normalmente. A gente tem, dependendo quando o mercado está muito lateralizado, né? Pode ser que o termo ele não dê tanto alfa, né? Quando ele vai dar, quando o mercado está muito robusto, ele subindo, num bull market mais forte, ou então durante um momento de estresse, você vai ter ali os melhores momentos ali do termo. Né? Se você tiver o mercado muito lateralizado, pode ser que você não tenha tanta antecipação, mas na média, a grande maioria das operações são antecipadas antes do vencimento. Entendi. E não importa o papel que você está fazendo a operação. O que eu quero dizer com isso? Se eu entrar agora na CVM ou entrar no Condiero e descobrir os papéis que vocês estão comprados no à vista, isso não quer dizer nada em relação ao que você acha desse papel, correto? Sim, exatamente, não quer dizer nada. O importante é a taxa, né? Óbvio que no limite, se a gente consegue ter uma visão de que certo papel ou certo grupo de papel tem uma maior probabilidade de ser antecipado, né? Aquilo ali seria uma maneira de gerar mais alfa, né? Mas isso não é relevante, tá? Eventualmente, a gente sabe que vai ter algum evento em algum papel, alguma coisa do tipo, a gente sabe que pode ter uma expectativa de que aqueles papéis ou aquele grupo de papéis tende a ser antecipado, né? Mas em geral não. Acho que você pode considerar que sim. Se você abrir a carteira dos nossos fundos de termo, você vai ver diversas ações lá dentro e aquilo não significa nada do que a gente está imaginando para o futuro daqueles papéis, né? Porque todas essas operações elas estão travadas do outro lado com termos, então o importante para a gente é a taxa mesmo, é o CDI. Qual que é a classe desse fundo? Ele é um multimercado? Como é que ele é? Não, ele é são dois fundos de renda fixa mesmo. Eles são de renda fixa? São fundos então de renda é um fundo de renda fixa que se for olhar lá, se tem LTN, se tem debenture, não vai ter nada disso. Não vai ter nada. Ele vai ter, assim, o que a gente vai ter de crédito no fundo principalmente no nosso fundo D0, você vai ter letras financeiras. Né? A gente aloca cerca de metade do fundo aí em letras financeiras de baixíssimo risco de crédito, né? Letras financeiras do Bradesco, Santander, dos bancões. E o resto do fundo, a outra metade ali, vão ser operações de financiamento de termo. Então você vai abrir e vai ver papéis lá dentro, né? Mas na verdade tudo isso são operações de taxa, então é uma operação de renda fixa, efetivamente. E essa letra financeira é para ser o caixa do fundo? Para fazer a gestão, exatamente, para fazer a gestão do caixa do fundo, né? Então a gente... uma coisa que é importante de falar é que como a gente tem hoje uma carteira muito grande de termo, né? Hoje a gente tem mais, assim, cerca de R$1 bilhão só de termo dentro da casa, né? Então essa carteira ela gera muito fluxo de caixa também, né? Então, de dividendo? Não, de antecipações, vencimento, antecipações. Tá. Né? Então a gente tem muito caixa, essa carteira ela gera muito caixa por vencimentos e antecipações e a gente tem as LFs ali também para fazer a gestão do caixa. Né? Entendi. E esse fundo, você pode explicar como é a cotização dele de compra e de venda? Você compra de venda, a liquidez dele. Isso, imagina, a liquidez na hora que você for comprar, né, para você ter que mandar o dinheiro e na hora que você vender, quando que o cotista recebe o dinheiro. A liquidez do fundo, a gente tem dois fundos, né? A gente tem um fundo que a liquidez é D0, né? Você pode investir e resgatar esses recursos praticamente no mesmo dia, né? No D0. E você tem um outro fundo nosso que ele é um fundo D7, né? Que também não é um fundo que tem uma liquidez alta, mas ele é um fundo que a gente carrega um pouco mais de termo nele, então ele acaba tendo um carrego um pouco melhor ali no longo prazo. Ele vai ter menos caixa, ele vai ter menos LF, digamos assim? Ele vai ter, nesse caso ele não tem nem LF, ele só tem operações compromissadas e termo.
Ele é um fundo mais puro mesmo. Entendi. Entendeu? E esses fundos tem quanto tempo de track record? Os fundos têm... O Cash, ele está com 3 anos, né? E o Vanquish, se eu não me engano, ele deve estar com 2 anos agora. Deve estar fazendo 2 anos. Entendi. Tá. E desde o início, eu suponho que ele seja acima do CDI? Estão acima do CDI os dois. Os dois, o Cash está rodando aí na casa dos 110 desde o início, né? O alvo dele é rodar aí por aí, né? E o Vanquish, ele deve estar mais próximo aí do 120. O valor exato agora eu não vou saber te dizer, mas por aí. Entendi. E o que faria um fundo desse caminhar abaixo do CDI? Olha, basicamente a gente não ter muita antecipação, tá? Acho que o mercado lateralizado, sem muita antecipação, a gente acaba ficando muito próximo ao CDI, tá? Mas uma coisa que é importante de comentar, né? Uma operação que, como ele não tem o crédito privado lá dentro, né? Ele pode até nesses momentos piores ficar rodando próximo ao CDI ali, mas a gente nunca vai ter aquela questão do risco de crédito, né? Você pode ter um estresse no mercado de crédito, mesmo causado por crises, né? Por exemplo, a pandemia foi um caso assim mais recente que a gente viu fundos de crédito sofrendo por questão de liquidez. Esse fundo ele não vai ter isso, né? Então, nos piores momentos dele, ele realmente vai estar rodando ali mais perto do CDI, um pouquinho abaixo, e quando a gente começa a ver um mercado mais saudável ali para o termo, ele vai voltando a rodar acima do CDI, né? Beleza, então só recapitulando, V8 Cash, eu estou olhando aqui que ele tem um patrimônio líquido de 1 bilhão 277 milhões de reais. Faz sentido esse número? Isso, exato. 28.615 cotistas. Exato. E a data da constituição desse fundo, segundo as informações aqui do Com Dinheiro, 13 de 4 de 2018. E se eu pegar o rendimento desde o início, eu estou fazendo tudo isso aqui na hora, hein? Desde o início, ele, aparentemente a primeira cota dele é de 31 de maio de 2019 e desde o início ele tem um retorno de 108% do CDI. Fazem sentido esses dados? Isso, exato. Exatamente, é isso mesmo. Entendi. Mas, e eu estou vendo aqui o gráfico da evolução do PL desse fundo, o gráfico da evolução do PL parece, vocês aumentaram hoje, quando eu falei, está na casa de 1 bilhão e 300. Se eu pegar o PL do fundo há cerca de um ano, eu estou falando aqui de 240 milhões de reais. Faz sentido? Vocês captaram e rentabilizaram 1 bilhão de reais nos últimos 12 meses? É isso? Sim, é isso mesmo. Acho que muito pela questão do ciclo de alta que a gente viu da Selic, né? Eu acho que se você considerar mesmo 100% do CDI hoje, você está falando da taxa de retorno de quase 14% ao ano. Então é muita taxa, né? Então a gente se encaixou muito bem aí nesse momento de mercado como uma alternativa para você capturar essa alta aí nos juros, né? Até inclusive algumas janelas rodando acima do CDI, né? Então a gente realmente foram anos aí muito bons para a gente em termos de captação, muito ligados aí também a esse ciclo da Selic que a gente está vendo, que subiu até os 14%, quase 14% que a gente está vendo agora, né? Eu estou vendo aqui que existem cerca de 20 fundos que alocam no V8 Cash. Eu estou vendo que muitos desses fundos são da própria V8, então tem aqui o V8 Challenger, mas tem aqui, por exemplo, o Darwin Liquidez. O Darwin Liquidez não é de vocês, certo? Não. Então o Darwin Liquidez aloca 5 milhões de reais no V8 Cash. Vamos ver aqui, tem outro fundo aqui da BS Alpha, crédito privado, aloca 15 milhões no V8 Cash. Então eu estou olhando aqui que existem, considerando os dados do início desse ano, cerca de 20 fundos que alocam no V8 Cash. Mas não é só de renda fixa que vive a V8, correto? Exatamente. A gente tem outros fundos lá, acho que o principal fundo aí que a gente vem apostando aí para o futuro, né, é o V8 Veyron, que é um fundo de bolsa, né? Exatamente para a gente ter ali duas opções para o investidor, tanto uma opção para um investidor mais conservador e uma opção para o investidor que tem um horizonte de investimento mais longo e mais capacidade de tomar risco, né? Então, a gente tem também um fundo de bolsa que chama V8 Veyron. Eu estou vendo aqui que tem o Veyron Smart Beta, correto? Exatamente, exatamente. Aí você consegue explicar, a gente vai explorar isso nos demais blocos, mas explicar, em maneira geral, o que é um Smart Beta? O Smart Beta é uma estratégia de bolsa sistemática, né, onde a ideia é que você consegue montar portfólios de forma totalmente objetiva, né, olhando para características dos papéis ali que você consegue, através de backtests, né,
identificar que existe um prêmio de risco, né? Então, papéis baratos, né, de empresas baratas, valuation descontado, né, uma característica que gera prêmio, papéis que têm momentum, papéis que têm qualidade, né? Então a gente gera estratégias, né, scores para ranquear o universo de investimentos e montar um portfólio de bolsa aí, de forma totalmente sistemática, com o objetivo de bater uma estratégia passiva da bolsa, sem ali ter aquela influência humana, sem precisar ser discricionário quando você está escolhendo os papéis, né? Quais são os principais fatores que existem? Mas você vai responder essa pergunta depois do nosso intervalo. Até daqui a pouco, pessoal. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível. Aqui na Active você pode. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Legal pra caramba. Pessoal, estamos aqui de volta com Gilberto Barbosa, gestor da V8 Capital. Nós falamos antes do primeiro intervalo sobre o fundo Cash, que basicamente é um fundo de renda fixa, mas sem o risco de crédito privado, porque ele faz a operação dentro da bolsa com financiamento de termo, né? Eu lembro que eu já dei aula de financiamento de termo, Gilberto, há uns 20 anos que eu dou aula disso e eu aprendi o que eu sei sobre financiamento do termo assistindo às aulas do grande professor Securato, né? Então, o conhecimento que esse professor passou deve alimentar aí muitas gerações de traders e pessoas ativas no mercado financeiro. E no final do primeiro bloco nós migramos o assunto para ações, né? Porque a V8 é uma gestora especializada em operações de bolsa, mas não necessariamente com renda variável, que dá para fazer a renda fixa com as ações. Mas o foco agora é o fundo exposto à variação das ações. E o principal veículo é o Veyron, certo? E aí a gente estava falando que a estratégia usada por vocês é uma estratégia que emprega fatores. E essa estratégia de fatores coloca o fator humano de lado. Então você tem critérios muito objetivos para selecionar os papéis. E aí a pergunta é, quais são os principais fatores? Os principais fatores que a gente usa no Veyron, né, são os fatores mais conhecidos aí, testados na academia, né, também testados na prática por várias outras assets, aí, tanto lá fora quanto aqui, né? Então os principais fatores são os fatores de valor, né, fatores de qualidade, fatores de momento, fatores de baixa volatilidade, né? A gente, dentro desses fatores, cada uma dessas estratégias, vamos falar assim, né, elas são compostas por vários indicadores diferentes, né? Então, cada uma dessas estratégias não é só uma métrica de valor, né? Quando eu estou falando de valor, não estou falando só do preço-lucro de um papel, né? Então, são várias métricas ali que a gente vai utilizar para medir essa dimensão de um papel, né? Se ele é barato, se ele é caro, né?
Mesma coisa para o fator de qualidade, né? A gente tem indicadores de margem bruta da empresa, indicadores de rentabilidade do negócio, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre o capital investido, né? Métricas baseadas em regime de caixa, em regime de competência e a diferença que isso gera, né? Momentum também, vários indicadores diferentes para medir o retorno relativo dos papéis. E baixa volatilidade da mesma maneira, a gente vai medir ali a volatilidade dos papéis de várias formas diferentes. Além desses 4 fatores, a gente olha para alguns outros fatores que são talvez menos falados na academia, apesar de a gente ter bastante papers sobre eles também, mas que a gente gosta de olhar, como fatores de revisão, né? Então, como que os analistas estão mudando a expectativa daqueles papéis, né? Fatores de posicionamento, né? Como que players institucionais estão posicionados, se tem gente que está short no papel ou não está, né? Então a gente gosta de olhar para alguns fatores um pouco menos convencionais também, mas os principais fatores ali são aqueles 4 que eu falei antes, né? Qualidade, valor, momento e low vol, né? Baixa volatilidade. Entendi. Quando a gente fala quando a gente está falando com o gestor de fundo sobre a sua estratégia, e aqui ele está dizendo que emprega Factor Investing, que é uma nova fronteira no mercado de investimentos, pode dar a impressão de quem está nos assistindo, pô, mas ele está passando aqui a receita, então eu não preciso do fundo dele, eu consigo fazer sozinho. Para quem está pensando isso, faz o seguinte, vai na casa do seu amigo, aquele seu amigo que tem uma vovozinha que faz um bolo delicioso, pede para ela as instruções do bolo delicioso, anota com bastante cuidado e tenta replicar em casa e ver se o bolo vai ficar igual, né? Eu acho que é a mesma coisa das pessoas que tentam fazer aquilo que os gestores estão fazendo. O gestor tem anos de experiência e aquele temperinho final para deixar aquele bolo delicioso, a vovó do seu amigo não te contou. Então, pode continuar falando mais sobre... Vamos falar de valor, tá bom? Valor. Quais são as principais métricas de valor no Factor Investing que vocês empregam? Tá, eu achei essa analogia muito boa, né? Exatamente como você falou. Eu acho que cada gestor que faz fatores, né? Por mais que a gente esteja olhando para os mesmos indicadores, na prática você tem a combinação diferente ali, você tem complicações diferentes de como que você monta cada fator, né? Então, como exemplo aqui, a gente pode citar vários, né? Diversas formas de olhar valor. Então, posso olhar para o preço-lucro, como eu falei antes, o EV/EBITDA, né? O preço sobre valor patrimonial, que eu acho que diria que é o mais antigo, mais famoso, né? Os papers mais antigos aí usavam preço sobre o valor patrimonial. Você tem preço sobre o valor da firma, sobre a receita, né? Então você tem diversos indicadores em diversas dimensões diferentes, né? Então, como que essa empresa ela se compara com os pares dela, ela está mais barata ou mais cara? Como que ela se compara versus o histórico dela, né? Então, você tem várias formas de medir isso diferente e como você falou bem, no final a receita de bolo é como que a gente combina tudo isso, né? Então, os nossos fatores, por mais que a gente olhe valor e todo mundo que faça fatores olhe valor, né? A combinação da nossa receita, ela é proprietária e é única para cada gestor, né? Então, como a gente combina esses indicadores, realmente é diferente, né? Então, como que a gente faz para combinar, né? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada indicador e como que a gente limpa isso, né? Como você falou, faz parte do nosso dia a dia, a gente vai testando, muito backtest, ver o que é melhor, o que é ruim, mas sempre tendo a visão de medir se a empresa é barata ou cara, né? E a gente quer medir de uma forma consistente, então a gente vai usar vários indicadores diferentes, em várias dimensões diferentes ali para criar esse score nosso para encontrar os papéis mais baratos, né? Então, vamos supor que eu queira tentar replicar o que você está me falando. Vamos supor que eu esteja usando o indicador ROE, né? O retorno sobre patrimônio líquido, o lucro líquido sobre patrimônio líquido. Vê se a ideia é mais ou menos essa que eu vou dizer. Eu vou fazer um teste, vou simular, montar uma carteira com os 10 papéis com o maior ROE da Bolsa. Então, eu vou começar esse backtesting, vamos supor, em 31/12 de 2010. Aí eu falo, sistema, me descubra as empresas com o maior ROE, seleciona as 10 primeiras. Agora eu mantenho essa carteira por 3 meses, uso esse raciocínio de novo, escolho as novas 10 e assim sucessivamente. Perfeito. Depois eu comparo isso, digamos, contra o IBOV. Tá. E aí eu vejo se esse retorno ficou acima ou abaixo do IBOV. Ficou acima. Opa, aparentemente esse fator ROE, que é considerado um fator de qualidade, me ajuda a escolher, a montar uma carteira que vai bater
o índice. É basicamente isso que eu falei? É basicamente isso, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Então, a gente estava conversando até aqui um pouco antes, quando você está tratando de backtests, né? Backtest é uma ferramenta muito potente, né? Que hoje a gente tem uma capacidade de usar com boas ferramentas, como a com dinheiro, né? Inclusive, a gente tem várias formas de testar se a estratégia realmente ela gera alfa ou não, né? Que é uma coisa que antigamente as pessoas não tinham acesso tão fácil de fazer, né? O problema é que o backtest ele também pode ser perigoso, né? Você tem que ter uma qualidade de dados muito boa e a sua base de dados ela tem que ser construída da forma correta, né? Então, no seu exemplo do ROE, quando chegar no final do trimestre, você tem que estar olhando para o balanço que estaria existindo naquela data efetivamente, né? Você não pode olhar para o balanço do final daquele trimestre, porque provavelmente ele não existia ainda. As empresas elas começam a reportar depois do final do primeiro trimestre, né? Então, é o que a gente chama de point in time, né? Então, aquele backtest ele tem que levar em consideração isso. Ele tem que levar em consideração também empresas que existiam antes e não existem mais. Elas podem ter saído por outros motivos, né? Por uma OPA, uma empresa que quebrou, né? Então, na estratégia de momentum, por exemplo, o seu backtest ele tem que estar lá apontando a OGX para você comprar, porque ela estava com muito momento em alguma situação. Explica melhor o que é momento, porque eu acho que momentum, na minha opinião, é uma terminologia super pomposa para um conceito super simples. Explica para o pessoal o que é momentum. Momentum é um conceito super simples, é basicamente quem está subindo mais do que todo mundo, né? Então, ele é um pouco... às vezes quem já olhou para estratégias de bolsa, né, que olhou para, às vezes, até estratégias mais de análise técnica, né, de cruzamento de médias, esse tipo de coisa, confunde um pouco. Não é exatamente isso, mas é até mais simples do que isso. É basicamente você pegar todo o seu universo de investimentos e quais são os papéis que estão subindo mais do que todo mundo. Então, é relativo, né? Então, quando você está falando na estratégia de bolsa, long only, como é o caso do Veyron, a gente vai estar comprando os papéis que estão caindo mais. Por exemplo, que estão caindo menos do que os demais, né? Então, eles têm mais momentum, eles estão com retorno melhor do que quem está caindo lá embaixo, né? Então, é basicamente isso. Agora, um detalhe legal sobre o momentum é que ele funciona bem em janelas de médio prazo, né? Então, se você estiver olhando para o papel que subiu mais hoje, provavelmente amanhã ele vai cair. Ou o papel que subiu mais essa semana, provavelmente amanhã ele vai cair. Ou então, se você pegou o papel que subiu mais nos últimos 5 anos, provavelmente ano que vem ele vai cair. Então, ele tem um sweet spot ali do momento, onde ele está mais no médio prazo. Então, tem um pouquinho desse detalhe. Esse médio prazo, sem querer saber muito a receita desse bolo, está mais para 3 meses, 6 meses, 12 meses, quanto? Olha, você pode testar em qualquer intervalo aí entre 3 meses a 12 meses, tá? Ele vai funcionar super bem. Se você quiser testar, por exemplo, 6 meses, ele funciona muito bem, né, no Brasil. Agora, como você falou, da questão da receita de bolo, a gente pode fazer ajustes nesse valor, nesse indicador, evidentemente, para você melhorar a qualidade daquele sinal, né? Então, se você fizer um backtest olhando para o retorno de 1 ano, de 12 meses, você provavelmente vai conseguir bater o Ibovespa, né? Só que você consegue melhorar esse sinal de outras maneiras, fazendo uma combinação ou alguns ajustes de prazo, que é a questão da receita do bolo, né? O segredo da receita do bolo Porque se eu usar os maiores retornos dos últimos 12 meses, eu acho que vai dar Cielo, vai dar Banco do Brasil, vai dar Petro. Então, por esse indicador, você teria que comprar esses papéis. Eu não sei se vai ter algum outro indicador que vai falar, não, legal, confirma a compra ou não compra. Então, eu acho que o de baixa volatilidade também é super importante para refinar o modelo. Então, fala para a gente sobre o conceito do fator baixa volatilidade para selecionar os ativos. Então, baixa volatilidade é um fator que, vamos falar assim, uma das anomalias mais estranhas, talvez, quando você pensa nos modelos mais tradicionais, aí, como o KPM, por exemplo, que muita gente usa em outros contextos, né? Você usa ali para fazer o custo de capital próprio, para fazer o valuation de um papel, muita gente usa ali o modelo KPM, né? Que basicamente o que explicaria o retorno do papel é a correlação dele ali com a bolsa, né? O beta, o famoso beta. O famoso beta. Se você está com dúvida sobre esse... Se você não sabe o que é CAPM, eu sugiro que você estude primeiro antes de continuar comprando ações para o longo prazo, tá legal? Na verdade, eu sugiro que você faça o curso de finanças corporativas. Eu acho que o curso de finanças corporativas ajudaria bastante a pessoa a entender o quanto ele não sabe e o quanto ele deveria saber para se aventurar no mercado de investimentos, particularmente no mercado de ações. Eu fiquei muito feliz, há uns 2 meses eu dei um curso em Company
e era de finanças corporativas, quando acabou o curso, um camarada vai falar, professor, olha, agora eu entendi por que eu não deveria ter investido nos papéis que eu comprei, porque ele realmente não tinha a menor noção desses conceitos relacionados a finanças corporativas que são decisivos para você escolher os melhores papéis. Perceba, não sei se são suficientes, mas que eles são necessários, eles são. Então, pode continuar falando sobre lá a questão da baixa volatilidade como um dos fatores. E eu falei um pouco do beta, né? Porque baixa volatilidade também ele tem um pouco de correlação com baixo beta, né? Vamos falar assim. Então, basicamente, o fator, você consegue testar, né, ao longo do tempo, não só aqui no Brasil, mas em outros mercados, que os papéis que têm menos volatilidade ou menos beta, de uma maneira quase que uma anomalia, considerando o KPM, eles tendem a gerar um prêmio de risco versus quem tem mais volatilidade ou mais beta, né? E aí você vai ter algumas explicações, né, diferentes, né? Eu acho que uma coisa que é muito comum ao Factor Investing é que você não tem uma explicação que é aceita especificamente, uma só, né, para cada um. Você tem possibilidades, né, mas os dados são muito coerentes e é muito consistente a evidência empírica de que aquele prêmio existe, né? E no caso do baixa volatilidade, seria uma preferência ali racional, talvez do varejo, principalmente por papéis que têm uma característica de loteria, né? Por exemplo, uma Cogna, né? Um papel assim que tem mais volatilidade, que pode ter um retorno muito expressivo, e ao mesmo tempo que alguns players institucionais eles são incapacitados de explorar aquele edge ali que ele tem, ou é porque ele não consegue shortear aquele papel, ou porque ele não pode se desviar tanto ali do benchmark dele, né? Então você acaba tendo essa possibilidade ali de capturar esse prêmio de risco, que seria baixa volatilidade. E o ponto que você colocou que é muito bom é que ele é um fator que funciona muito bem com outros fatores, né? Eu acho que uma das lógicas do Smart Beta, né, enfim, é um nome assim mais no sentido de você combinar os fatores, né? Então, você tem um fator de valor, ele funciona muito bem com o fator de momento, né? Então, se eu vou olhar momento, será porque eu não olho um papel também que é barato relativamente, para eu não correr o risco de entrar numa armadilha, né, de comprar um papel que está muito caro já. E aí a lógica, né, no final do Smart Beta ou do multifatores, né, tem gente que chama de formas diferentes, é você combinar esses fatores e conseguir ali ter esse benefício das características diferentes, e aí você cria uma carteira mais consistente, você consegue criar uma carteira mais pulverizada, que é melhor do que boa parte dos índices, né? Hoje no Brasil, inclusive, é um exemplo muito bom, né? Que o Ibovespa é um índice muito concentrado em poucos papéis, em poucos setores, né? Então não é uma carteira eficiente, se você pensar nesse sentido. E quando você olha para... Mas a culpa não é muito do Ibovespa e sim da Bolsa, porque a Bolsa é concentrada, certo? A Bolsa é muito concentrada. Não é que o índice é mal feito, é que, cara, na Bolsa você tem lá uma Vale do Rio Doce, os bancos, sim, eles juntos já devem dar uns 20% do índice. Não, então, sem quer dúvida. dizer, dois setores, banco e commodity, se colocar Petro ainda, você já chega a 30% da... Não, sem dúvida. Isso é uma característica, inclusive, que a gente vê em muitos países emergentes, e o Brasil não é diferente, né? São empresas financials, empresas de commodities, elas tendem a ser as grandes empresas, as empresas que têm maior capitalização de mercado, consequentemente vão ter maior liquidez, então naturalmente pelas regras de formatação dos índices, esses papéis vão acabar ficando com um peso maior, né? Só que a filosofia é que, como eu tenho, hoje no Brasil, apesar de a gente não ter tantos papéis, né, a gente tem 200 papéis ali que são, vamos falar assim, líquidos, né, que a gente conseguiria operar, né? Você tem 200 papéis, né? Então, por mais que o Ibovespa tenha cerca de 80 papéis, alguma coisa assim, a gente... O Ibovespa tem hoje 92 papéis. E aí a gente vai ter uma concentração que praticamente vão ser 5, 6 papéis que vão estar explicando grande parte daquilo, né? Com certeza. Então, se eu conseguir montar um portfólio que vai ter mais de 30 papéis, de 40 papéis que bate o Ibovespa, né? Você acaba tendo um portfólio mais equilibrado, né? Mais eficiente no sentido de risco-retorno, vamos falar assim. Entendi. Eu fiz um experimento há pouco tempo, mas eu sempre repito e posto no Twitter, que é o seguinte: eu quero pegar a carteira do Ibovespa, e hoje são 92 papéis, e eu falo, com dinheiro, monte uma carteira com os 10 primeiros papéis com mais peso. Se você monta uma carteira com os 10 papéis com maior peso, você praticamente tem o Ibovespa. Isso é letra A. Letra B, pelos estudos que eu fiz, mas você sempre tem que repetir, porque esses estudos não garantem que isso vá se repetir. Eu só estou olhando o passado, só estou fazendo aqui backtest. Se vai se repetir ou não vai, eu não sei.
Se eu tivesse certeza que iria se repetir, eu montaria a minha própria gestora, mas não tenho, é mais fácil ser professor. Então, fazer o seguinte, se os 10 principais papéis da Bolsa, eu já tenho a Bolsa, mas rendem um pouquinho menos que a Bolsa, pelos estudos que eu fiz, e se eu pegar os 10 papéis com menor peso no índice, e aí você vai ter algo bem diferente do índice, e dependendo da janela de dados, com retornos bem maiores que o do índice. Né? Porque, então, na verdade, eu conseguiria replicar com bastante, de maneira fidedigna o índice com os 10 primeiros papéis. Se é isso, vamos usar os que têm menos peso, aí eu vou ter um negócio bem diferente do índice. E nos estudos que eu fiz, colocar a volatilidade melhora pra caramba o modelo. Eu não sei explicar porque aqui a gente não sabe explicar por que isso acontece. Eu não sei. Mas efetivamente, quando você coloca nos seus filtros de backtesting, tire os papéis de alta volatilidade, eu consegui resultados melhores. Mas como eu estou falando, é tudo no papel, né? É tudo na planilha. Na verdade, com dinheiro. A vida, como ela é bem mais complicada. Como que você faz para detectar falsos indicadores? Bom, acho que a principal preocupação, na minha visão, né, que você tem que ter é que exista algum sentido lógico para aquele fator continuar existindo para frente. Né? Então, por isso, inclusive, que a gente se concentra nos principais fatores, assim como quem faz Factor Investing tende a fazer. Né? Então, se eu estou fazendo valor, é porque a gente tem uma evidência empírica muito forte de backtests muito longos em janelas diferentes, em países diferentes, uma teoria por que aquilo existiria. Né? Então, a gente tem tanto teorias baseadas no fato de que realmente papéis que são mais baratos, eles têm um pouco mais de risco, então eles deveriam ter mais retorno. Só explica pro pessoal que papel é mais barato, não é porque custa R$1. Porque às vezes você vê assim na internet e descobre aqui os papéis abaixo de R$1. Cara, um papel pode valer 90 centavos e ser caro para chuchu. Dá uma explicadinha o que seria um papel caro e um papel barato. Um papel barato é sempre um papel que o valor de mercado da empresa, comparativamente, o valor de mercado da empresa, né, ou o valor da firma da empresa, né, comparativamente a alguma métrica do indicador alguma métrica dos fundamentos daquela empresa, ele é baixo. Né? Então, por exemplo, hoje a Petrobras ela negocia abaixo de 3 vezes o EBITDA dela, né? Que é o lucro antes de tributos, de depreciação, enfim. Então, você compara sempre o valor da firma com um fundamento. Né? Então, é uma empresa barata, ela está negociando a 3 vezes aquilo ali. Então, você pode pensar de uma forma intuitiva que se você, em 3 anos, a Petrobras mantivesse aquele resultado, você pagaria o valor dela que você está pagando hoje, se você comprar 100% da Petrobras. Né? Então, é relativo a isso. Realmente não é um papel que é R$1, não significa que ele é barato. Né? Pode ser que seja um papel caro. De R$1, se ele estiver negociando a 50 vezes o lucro dele. O exemplo que eu dou é o seguinte, você pega uma Maré Turbo sendo vendida a R$20 mil por mês. E você pega, já que você gosta de V8, vamos pegar aquele Dodge Hellcat, lá 800 cavalos, né? E está sendo vendido o Hellcat a R$200 mil. Dá para dizer que o Maré Turbo a 20 mil é mais caro que o Dodge Hellcat V8 aspirado, old school, a 200 mil, porque relativamente esse Maré Turbo tem que valer nada. E esse Hellcat tem que valer, sei lá, aqui no Brasil 500, 600 mil reais. A gente volta com a nossa conversa depois do intervalo. Até daqui a pouco, não perca, estou falando aqui com Gilberto Barbosa da V8 Capital sobre um tema Factor Investing. Até daqui a pouco. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Pessoal, estamos aqui de volta. Eu estou lendo aqui um comentário do Ronaldo Peixoto. Boa, eu estava milionário, pois estava ganhando muita grana no simulador. É verdade, só que aqui a gente fez a simulação, quer dizer, o pessoal da V8 fez a simulação e começou o fundo com uns 20 milhões de reais, né? Assim, só para ver como é que a estratégia começa. O dinheiro aí de uma ou duas famílias para começar essa estratégia. Ou seja, tem gente colocando o seu desculpa que eu vou falar, no seu na reta, acreditando nessa estratégia muito diferente de alguém que só faz as contas no simulador, como eu. Então, voltando aqui, Gilberto, quais são os indicadores errados que você pode ter? Por exemplo, imagine que eu faça um backtesting usando o Momentum, eu fale o seguinte, olha, sempre escolha os 5 papéis que mais renderam nos últimos 24 meses. Porque eu posso ter feito esse teste nos últimos 10, 15 anos e ter mostrado que deu mais que o Ibovespa, mas esse indicador pode ser falso. Como não cair nessa armadilha? Como a gente estava falando no outro bloco, né, a gente tem que olhar bastante para os fatores que têm uma evidência empírica e uma teoria, porque eles deveriam continuar para frente. E é importante que você olhe para a consistência daquele retorno, né? Você não tomar cuidado para você não ter montado um portfólio que se beneficiou muito de um cenário macro curto que você analisou, né? Então fazer backtests mais longos, janelas diferentes, identificar em janelas diferentes de 3, 6, vários meses diferentes como que aquilo se comporta, para você ter uma segurança maior de que aquela estratégia ela não foi boa só naquele momento específico, né? E evidentemente também eu acho que um grande cuidado, que a gente já comentou aqui antes, mas eu acho que vale reforçar, com a base que você está utilizando. Você tem que fazer um backtest que ele seja executável, né? Você não pode estar usando no seu backtest um dado que você na prática não vai ter quando você estiver tendo que tomar a decisão, né? Então você tem que construir aquele backtest de uma maneira muito cuidadosa para que aquela estratégia ela seja replicável na prática. E depois de você olhar todos esses comparativos, consistência, como você pode melhorar aquilo ali, se não tem nenhum fundamento macro, talvez que possa estar explicando aquela performance, né, que não vai se realizar na frente, você tem que ter isso em mente, porque é muito comum isso, você faz backtests muito otimizados, que ele é otimizado para aquele histórico passado, né? E não significa que aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos vai acontecer nos próximos 10. Né? Então você tem que ter fatores que têm uma base teórica porque eles vão continuar, você tem que garantir que seus dados são bons, que são replicáveis, eles representam uma estratégia replicável, a questão do point in time que a gente falou aqui, né, que é considerar dados que só existiam naquela data, e você identificar a consistência da estratégia mesmo, em períodos diferentes, regimes de mercados diferentes, como é que aquela estratégia se comportou num evento de cauda, né? Então esse tipo de coisa você tem que olhar com detalhe antes de colocar a estratégia para rodar na prática, né? Entendi. O fundo inicial que a gente estava conversando do cash, ele é a prova de catástrofe. O que eu quero dizer é o seguinte, como você compra à vista, o papel à vista e vende a termo, você tem uma taxa pré-fixada. Então, se a bolsa cair 30%, 50% da cambalhota, isso não vai afetar o fundo, é correto? Perfeito. Beleza. Agora, quando a gente vai para o Veyron, que é um fundo de fatores, então ele é um long only ou long biased? Ele é um long only. Ele é um long only. Então, ele não faz hedge das posições. Não. Em outras palavras, se a bolsa cair 70%, não tem mágica, os papéis vão cair pra caramba, porque o índice é a média dos papéis, dos principais papéis da bolsa, o fundo vai sofrer. Então, nesse caso, quem teria que fazer o hedge seria o próprio investidor.
Exatamente, ou hedge ou realmente a alocação da sua carteira, né? Eu acho que, como a gente está falando de investimentos, né? Por mais que no Brasil a gente tenha um histórico longo aí onde o CDI rodou 13% ao ano, né? Vamos falar assim, desde 97 o CDI roda de 13% ao ano, né? Que é muito difícil você bater esses 13%. Então, mesmo quando você olha para estratégias mais ativas de bolsa, mesmo com esse CDI de 13, você tem um prêmio de risco ali sobre o CDI, né? Olhando para estratégias mais ativas. A gente não está falando do Ibovespa, né? O Ibovespa realmente ele não consegue nem bater esses 13 ao ano. Então, significa também que o CDI vai voltar para onde a gente estava ali no final dos anos 90, né? Mas a ideia de você ter bolsa é você ter esse prêmio a mais. A gente sabe ali que com 1%, 2,5% em um longo período de tempo, aquilo ali ele pode te dar um retorno a mais relevante. Substancial, né? Então a ideia de você ter bolsa na carteira é isso. Só que isso não é um almoço grátis. Bolsa, você consegue esses 2, 3, talvez 5% de prêmio de risco. Ao ano, né? Ao ano. E em algumas situações você vai passar por uma dor de barriga danada, né? Você vai ter quedas de 40%, 50%, 60%. Isso pode acontecer com ativo de bolsa. Então, quando o investidor está comprando bolsa, ele tem que saber o papel que aquela classe de ativo tem lá dentro. Então, ele também não pode exagerar na dose. E também, se eventualmente ele tem demais, ele eventualmente pode fazer algum hedge, que é o que a gente está falando aqui, né? Agora, é nesse sentido. É um fundo de bolsa para você capturar esse prêmio de risco. Não significa que é um almoço grátis. Ele vai balançar. A bolsa ela tem uma volatilidade muito maior do que a renda fixa, do que o CDI, né? Então, por mais que, mesmo que você olhe para horizontes muito longos, você está olhando para a bolsa, para ficar investido em bolsa 2, 3, 5 anos para frente, é muito difícil você ter um retorno negativo. Mas como o Brasil ele tem um histórico de CDI muito alto, existe uma probabilidade razoável de você ficar abaixo do CDI. Então você tem que saber pesar ali um pouco o seu portfólio e sabendo que bolsa é um ativo para quem tem disposição a tomar risco, e você tem que saber dosar, porque quando você olhar para um horizonte longo de 10, 15, 20 anos, se você conseguir fazer 2% a 5% a mais, isso é um retorno relevante. Só que não é um almoço grátis, ela balança, né? E é o que a gente está vendo agora, desde o final do começo do segundo semestre passado, a bolsa está numa janela muito ruim, né? Então, eventualmente até os investidores que conseguem comprar nesses momentos conseguem até turbinar um pouco esse prêmio de risco, né? Mas não é um almoço grátis. No curto prazo, você pode ter janelas onde você vai ter retorno negativo, vai balançar. Desde 97, a gente, vamos lá, crise da Rússia, a gente caiu mais de 40%, provavelmente, seu portfólio de bolsa. 2002, você vai ter caído mais de 40%, 50%. Também em 2008, a gente teve Covid agora. No Brasil, a gente tem crises políticas, diversos momentos. Crise dos caminhoneiros. Crise dos caminhoneiros. Então, é uma classe de ativo que balança muito, né? E aí o Veyron ele é um fundo comprado, ele vai balançar como uma carteira de bolsa vai balançar, só que ele vai ser um portfólio mais eficiente do que a média do mercado, do que você comprar uma estratégia passiva, e ele vai ser ativo. Então, como a gente está sempre rebalanceando os portfólios, ele está mudando a carteira, mudando os papéis, e a ideia é que ele realmente vai conseguir gerar esse prêmio aí sobre os juros no longo prazo e dar essa gordura que em janelas longas faz uma diferença grande. Em quais plataformas o Veyron está disponível? A gente está em praticamente todas as plataformas, exceto no mar aberto que a gente chama na XP. Na XP, se você tiver acesso ao Wealth, você consegue acessar o Veyron. E nas demais plataformas você consegue acessar. Então está em todos e na XP só quem é rico. É basicamente isso. Basicamente isso. Pessoal, eu conversei agora com Gilberto Barbosa da V8 Capital. Foi uma satisfação conversar com ele, aprendemos muito sobre o mercado de investimentos, mercado de bolsa, particularmente mercado de fundos. Vejo vocês amanhã. Um abraço, muito obrigado pela audiência. PMC News, informação que gera valor.